Olá, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Leonardo Savitin e esse é mais um vídeo do Projeto ProEnsino. Hoje vamos falar sobre o nervo alveolar inferior e seus ramos. Bora começar? Bom, o nervo alveolar inferior é um dos vários ramos da parte mandibular do nervo trigêmeo, também denominado de V3 ou nervo mandibular, ou divisão mandibular do nervo trigêmeo. Essas são as terminologias que a maioria dos autores utilizam para descrevê-lo. Assim que o nervo mandibular atravessa o forame oval e chega à fossa infratemporal, ele emite uma série de ramos que podem ser agrupados como oriundos de uma divisão anterior e uma divisão posterior. A divisão posterior do nervo mandibular é predominantemente sensitiva e é dela que o nervo alveolar inferior faz parte. À medida que o nervo alveolar inferior se desloca para anterior e inferior, ao longo da fossa infratemporal, ele se relaciona anatomicamente com o nervo lingual, que se dispõe medial e posteriormente a ele. Essa relação anatômica se torna mais íntima quando esses nervos transitam no espaço ptérigo-mandibular, que é o espaço entre os músculos pterigóide medial e lateral e o ramo da mandíbula. É nesse momento que o nervo alveolar inferior penetra no forame da mandíbula, localizado na face medial do ramo da mandíbula. Porém, antes de penetrar na mandíbula, observe que o nervo alveolar inferior emite o nervo milo-ióide. Esse nervo carrega fibras motoras para o músculo milo-ióide e o ventre anterior do músculo digástrico. No interior da mandíbula, o nervo alveolar inferior transita por um canal, o canal mandibular. Há estudos que mostram variações anatômicas do trajeto do nervo alveolar inferior no canal mandibular. Um desses estudos mostrou e descreveu que, adjacente à entrada do canal mandibular, o nervo alveolar inferior é composto por 4 a 5 fascículos, cada qual individualizado por um envoltório próprio, porém todos reunidos no interior de uma espessa bainha comum. O estudo seguinte descreveu 4 variantes para o segmento intraósseo do nervo alveolar inferior. A primeira variante, a clássica, onde se percebe um tronco único que se divide os nervos mental e incisivo na região contígua aos premolares. A segunda, onde pode-se ver o ramo dental na altura do forame da mandíbula. E a terceira variante, menos frequente, aparece com 3 ramos individualizados. E por último, a quarta variante, onde pode-se ver a formação de um plexo nervoso. Esta variante também podendo ser chamada de plexiforme. Ao longo de seu trajeto da região posterior e anterior do canal mandibular, o nervo alveolar inferior emite ramos dentais e peridentais para os molares inferiores, terceiro molar, segundo e primeiro molar, e segundo premolar inferior, além do ligamento periodontal e osso alveolar que circunda esses dentes. Ainda no interior do canal mandibular, perceba que o nervo alveolar inferior emite seus ramos terminais, os nervos mental e incisivo. O local de divisão do nervo se situa na altura do segundo e primeiro premolar inferior. O nervo mental inerva o hemilábio inferior, região mental pele, do lado correspondente. O ramo incisivo dirige-se para medial e até o incisivo central inferior. Esse ramo é responsável pela inervação dos incisivos central inferior, lateral inferior, canino inferior e primeiro premolar inferior, osso alveolar e mucosa vestibular dessa região. Dando um enfoque mais detalhado, não podemos deixar de relatar que no interior do canal mandibular, o nervo alveolar inferior possui uma íntima relação com os dentes inferiores, principalmente com os terceiros molares inferiores. Vários estudos foram realizados com o intuito de observar a proximidade desse feixe alveolar inferior com os dentes. Tal fato se deve à importância dessa relação topográfica nos tratamentos odontológicos. Saber dessa relação é primordial para que tenhamos atenção ao planejar as intervenções na mandíbula, pois o não conhecimento e a imperícia podem levar à lesão e posterior parestesia dos tecidos inervados pelo nervo alveolar inferior. Estes estudos demonstram que a maior proximidade ocorre na região de terceiros molares inferiores e que nos demais dentes essa relação de proximidade do nervo geralmente diminui. Outro fato relatado pelos autores é a proximidade do nervo alveolar inferior com o rebordo residual nas mandíbulas desdentadas. Isso ocorre pela perda dos elementos dentais que causam reabsorção óssea do rebordo alveolar, com diminuição de densidade óssea e perda de altura, levando à aproximação do canal mandibular com o rebordo alveolar. Perceba que a linha azul representa o nível de altura óssea e veja a diferença da altura da mandíbula dentada e desdentada, levando em consideração a posição do forame mental e processo coronoide. Nessa imagem, corte frontal sagital, pode-se ver a relação
do canal mandibular com o rebordo alveolar com o passar do tempo na ausência dentária. Ok, sabemos que temos que conhecer tais características anatômicas, mas como podemos identificar os riscos? Os exames de imagem serão nossos aliados para identificar essas características individuais, sendo a tomografia computadorizada de feixe cônico o principal exame de escolha. A tomografia permite ao profissional analisar o nervo alveolar inferior e as estruturas ao seu redor em 3 dimensões, além de permitir observar as relações anatômicas em vários cortes seriados. Nessas imagens abaixo, em corte frontal, ou também chamada de coronal, é possível visualizar a relação de proximidade com o terceiro molar inferior e o nervo alveolar inferior. Vale lembrar que o planejamento de tratamentos como algumas exodontias, o exame por imagem é fundamental para um correto planejamento e evitar futuras complicações. Outros estudos atentam ainda para características mais específicas como a relação do terceiro molar inferior quando esse dente se encontra impactado, com o nervo alveolar inferior principalmente, ou seja, esse dente não está irrupcionado. Foram verificadas proximidades de até 3 mm com esse feixe e, em alguns casos, até o abraçamento total do nervo pelas raízes desses dentes. Um estudo realizado confirmou esse fato, onde utilizou 106 terceiros molares inferiores impactados e observou que 57% deles estavam em íntimo contato com o nervo alveolar inferior. Diante de importantes dados, vale ressaltar mais uma vez que o planejamento do tratamento odontológico deve ser criterioso e rigoroso, pois o erro da técnica operatória poderá gerar uma neuropraxia, ou seja, compressão sobre a estrutura nervosa, uma axonotimese, que configura rompimento parcial do nervo, ou neurotimese, que é a perda do segmento do nervo. Ok, vamos relembrar? Lembre-se do trajeto do nervo alveolar inferior e suas relações com os dentes. Lembre-se dos ramos e por onde inervam. Lembre-se do planejamento das exodontias de terceiros molares inferiores e suas complicações em relação ao nervo alveolar inferior. E lembre-se da relação do nervo alveolar inferior em pacientes dentados e desdentados. Bom, gente, por hoje é isso. Espero ter ajudado. Não se esqueça de entrar em contato comigo em caso de dúvidas. Forte abraço, valeu!